Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos para a nossa oração da manhã. Aqui nós consagramos o nosso dia, os nossos corações, as nossas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem. E isso nós fazemos guiados pela Palavra de Deus, com algum versículo do Evangelho que a liturgia nos propõe no dia. Meus irmãos, vocês se lembram que na meditação de ontem, da oração da manhã, eu listei alguns meios que o Senhor se utiliza para nos falar, né? Falei da adoração, da Palavra de Deus, de livros, de diretores espirituais, de padres confessores, dos nossos irmãos, enfim. Nós listamos aqui, né, alguns meios em que nós podemos ouvir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. Pois bem, uma coisa que eu não disse ontem, que vai nos ajudar na meditação de hoje, e também que faz toda a diferença nas nossas vidas, é que o Senhor é criativo. O Espírito Santo de Deus é criativo. Eu vou contar para vocês o que me aconteceu. Eu não gosto muito de parar para ler esses posts, essas postagens de internet, né, com frases feitas, com jargões muito conhecidos, com frases motivacionais, enfim, eu não gosto muito. Eu, na hora que passo isso lá no Instagram, ou lá no YouTube, algum vídeo assim, eu já pulo, já dou sequência, né? Continua a rolagem aqui do meu celular. Claro, quando é algum versículo bíblico, né, alguma coisa assim, alguma frase de santo, eu até me interesso, mas essas coisas assim, tipo mensaginhas, eu não me interessa e eu já pulo, sabe? E aí, às vezes eu, no meio dos meus afazeres, dos meus serviços, eu sempre dou uma pausa ou para arejar a cabeça, ou para descansar, ou mesmo por conta de distração, de preguiça, pego o celular e começo a pesquisar alguma coisa na internet, começo a rolar ali o YouTube, ver o que está acontecendo. E uma dessas pausas que eu dei outro dia, aliás, ontem, para tirar um tempo, né, eu me deparei com um desses posts, sabe, com uma dessas postagens, que por mim geralmente elas passam batido, né? Só que essa eu não ignorei. Não sei ao certo o que me chamou a atenção, não sei o que me prendeu, sabe, o que chamou tanto a minha atenção que eu parei nessa publicação.
E ali eu pude testemunhar que Deus falou comigo naquela publicação. A publicação ela era uma foto dividida ao meio assim, né? De um lado tinha o desenho de um homem que segurava, meio que apoiando na barriga assim, abraçando um quadro, uma placa, e do outro a mesma imagem. Então a publicação era dividida no meio. Até é possível que vocês já tenham se deparado com essa postagem no Instagram, no Facebook, enfim, né? De um lado, na placa do homem estava escrito o seguinte: quer um conselho? E aí, do outro lado, era o conselho, né? O conselho era o seguinte: não se afaste de Deus. Então, basicamente, a publicação era essa: quer um conselho? Não se afaste de Deus. Um post comum com uma frase comum e também óbvia. Óbvia, é um grande conselho, né? Nós sabemos disso. Para nós é bom que nós não nos afastemos de Deus, né? Há, inclusive, outros tipos de postagem que usam a mesma frase. Fui até procurar ali outras postagens e tem inúmeras que mudam só o design, né? Só a figurinha, mas a frase é a mesma. Então é um post desse de frases feitas, né? De frases motivacionais, enfim. Só que o que aconteceu comigo nesse momento é que o Espírito Santo de Deus, aquele que nunca muda, que age sempre com plena liberdade, ele também age com criatividade, né? Como eu disse no início da meditação. E ele se encarregou de realizar essa obra de convencimento em mim naquele momento. A publicação me pegou mesmo. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus, é o que dizia aquela postagem. E aí as coisas que eu havia lido até então, até aquele momento, né, durante aquele dia, durante o dia de ontem, até mesmo preparando a oração da manhã de hoje, começaram a se encaixar, sabe? Como peças de um mesmo quebra-cabeça. No evangelho de hoje, por exemplo, Jesus, depois, né, de começar, de ter feito uma grande exortação ali para aquele povo, está lá no evangelho de São Lucas, capítulo 10, ele termina a sua exortação, sua chamada de atenção, dizendo o seguinte, prestem atenção: quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha como é forte isso. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso é muito forte, irmãos, porque acontece com frequência. Acontece com frequência com cada um de nós. Vira e mexe, nós negamos a Deus preferindo o pecado. Vira e mexe, nós caímos em algum pecado, nós caímos em alguma tentação. Isso, infelizmente, faz parte do nosso caminho de fé e, é claro, é importante que nós sempre procuremos nos reconciliar com Deus, procuremos a confissão, procuremos nos reerguer. Mas acontece de nós cairmos, infelizmente, acontece de nós pecarmos. E aí, vamos a algumas questões, algumas particularidades do pecado. Começando lá pelo Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, diz o seguinte, olha só: o pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. Então o pecado viola a nossa liberdade e viola as nossas boas intenções. Quando nós preferimos pecar, quando nós escolhemos pecar, nós estamos indo contra os bons propósitos, contra a consciência reta, contra a boa consciência. E continua, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Por causa de um apego perverso a certos bens. Então, irmãos, quando nós pecamos, naturalmente o que fizemos é preferir uma criatura. Pode ser uma pessoa, pode ser um bem terreno, pode ser nós mesmos. Nós podemos nos preferir em detrimento da preferência de Deus. Nós escolhemos uma outra criatura ao invés de escolhermos o Criador, ao invés de realizarmos uma obra pensando em Deus, ao invés de fazermos uma obra, de realizarmos uma ação, tendo a consciência de que aquilo iria agradar a Deus. Não, nós preferimos desagradar a Deus. É isso que acontece quando nós pecamos. É isso que acontece. Ou seja, quando nós pecamos e deixamos de preferir a Deus, naturalmente nós fazemos isso que o Senhor nos alerta no Evangelho. Nós rejeitamos a Deus. Rejeitamos a Jesus Cristo. Rejeitamos o céu. Rejeitamos o céu. Nós amamos mais as criaturas, eu repito, pode ser um bem,
pode ser uma outra criatura, pode ser uma outra pessoa, pode ser nós mesmos. Nós amamos mais as criaturas do que o Criador, do que a Deus. E o Senhor disse: quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem o enviou foi o Pai. O Pai enviou o Verbo, enviou Jesus Cristo. Então, se nós rejeitamos a Jesus Cristo, é claro, rejeitamos a Deus, porque Jesus é Deus. Rejeitamos toda a Trindade. Rejeitamos o céu para nós, irmãos. Quando nós pecamos, nós rejeitamos o céu. E aí eu posso até continuar. Parágrafo seguinte do Catecismo, 1850. O pecado é ofensa a Deus. E aí ele cita o Salmo 50. Pequei contra ti, somente contra ti, para que pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Então o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos coloca no caminho que não é Jesus Cristo. O pecado nos tira do caminho de Jesus Cristo. E foi aí que aquela postagem fez sentido para mim. Quando aquela figurinha dizia: quer um conselho, não se afaste de Deus, é como se ela estivesse dizendo: não peque, siga Jesus Cristo que te ama e te quer bem. Como nos disse o Catecismo da Igreja Católica, quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus, e mais do que isso, nós estamos ofendendo o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós. E eu disse que esse post meio que juntou peças do quebra-cabeça. A meditação da imitação de Cristo, que eu realizei no dia de ontem também, dizia o seguinte: nisto, particularmente, me manifestastes a doçura de vosso amor. É a alma conversando com Jesus Cristo. É nisso aqui que o amor de Deus se manifesta para nós. É Ele falando: quando não era, vós me criastes, e quando andava longe de vós, perdido no erro, vós me reconduzistes a vos servir, e me destes o preceito de vos amar. Olha que bonito. Quando não era, o Senhor me criou. Quando nada eu era, foi o Senhor quem me criou. Nós vimos isso em alguma das meditações dessa semana. O Senhor nos pensou, o Senhor nos escolheu. Quando nada éramos, o Senhor nos preferiu ao nada. E aí, quando nós caminhamos no erro, antes dos nossos momentos de conversão e todas as vezes que nós caímos, o Senhor, com seu divino amor, vai lá e nos reconduz. Nos recoloca no caminho que é Jesus Cristo. E mais do que isso, mais do que nos reconduzir, mais do que nos colocar atrás de si para o seguir, não, o Senhor Jesus Cristo vai além. Ele nos dá o preceito do amor. Ele nos dá a oportunidade e a graça de vivermos no amor, de amar. Por isso que aquela reflexão da manhã, de antes de ontem, se não me engano, faz sentido. Quando nós adentramos no caminho de Jesus Cristo, nós estamos adentrando no caminho do amor. Porque o Senhor, quando nos reconduz, quando nos coloca de novo no seu caminho, que é a vida, Ele nos dá a graça e o preceito do amor. E a imitação de Cristo continua, e assim eu encerro a reflexão de hoje. Ó fonte perene de amor, que direi de vós? Como poderia eu esquecer-me que vos dignastes lembrar-vos de mim, ainda depois de depravado e perdido? Ou seja, mesmo depois das nossas quedas, o Senhor se lembra de nós. Mesmo depois de nós rejeitarmos o Senhor continua pensando em nós e tentando a nossa salvação, fazendo de tudo para que nós sejamos reconciliados, fazendo de tudo para que nós sejamos salvos. Além de toda esperança, usastes de misericórdia para com o vosso servo, e acima de todo o mérito, me prodigalizastes vossa graça e amizade. Como poderei agradecer-vos tal mercê? É aquilo que o salmista canta, agora eu não me recordo qual a citação, qual o salmo, mas que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Quando eu nada era, o Senhor me criou. Quando eu me afastei dele, o Senhor me reconduziu e me deu a graça de amar. E todas as vezes que eu peco, que eu caio, o Senhor derrama a sua misericórdia e não cessa de chamar pelo meu nome, de chamar pelo nome de todos os pecadores, para que não só nós sejamos reconduzidos, mas tenhamos a vida eterna, tenhamos a vida no amor. Por isso hoje reflitamos sobre isso. Aquele que rejeita Jesus Cristo, rejeita tudo isso. Quando nós pecamos, nós rejeitamos a Jesus Cristo. Quando nós pecamos, estamos abrindo mão de todas essas benesses, de todas essas maravilhas que o Senhor entrega diariamente, a todo momento, a cada um de nós. Estamos abrindo mão da nossa própria salvação.
que não pequemos, mas se acontecer de pecarmos, que tenhamos a esperança, que tenhamos fé de que o Senhor está lutando pela nossa salvação. E enquanto houver suspiro em nossas vidas, enquanto nós pudermos trazer ar para os nossos pulmões, enquanto os nossos corações continuarem batendo, haverá esperança de salvação para nós. Por isso nós podemos buscar a reconciliação e crer que a misericórdia de Deus está sendo derramada por nós. Ele está nos chamando. Ele está desejando a nossa vida. Ele está desejando a vida eterna para nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, a oração da manhã volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, mas temos ainda hoje a nossa coroa de Nossa Senhora da Consolação, em que nós rezamos pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, e temos o Flores da Eucaristia. A pausa acontece só na oração da manhã durante o fim de semana, mas todos os dias continuamos com a nossa oração do meio-dia e a oração da noite, tá bom? Então eu espero por você, continue nos acompanhando, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Quero agradecer a todo mundo, já batemos aí os 150 inscritos, graças a Deus e graças à sua ajuda. Muito obrigado. Continue nos acompanhando e rezando conosco. Até logo mais, se Deus quiser.